Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro número 2, segundo encontro do nosso grande evento Destrave Seu Cérebro. Renato Alves aqui com você, o rei da memória, para ajudar você a destravar esse carinha aqui, ó. Essa maquininha aqui para desenferrujar esse computador de carne que você carrega aí dentro de você. Tá? Muito feliz com a sua presença e olha, eu vou dizer uma coisa. Ontem nós fizemos história. Tá? Ontem nós fizemos história por vários motivos. Muitas pessoas mandaram para a gente mensagens agradecendo pelo evento, agradecendo pelo que foi ensinado, pelo despertar. Teve um aluno que falou que nós sacudimos, como se fosse um tapete, né? Tem um provérbio árabe que diz assim: nós somos como tapetes e às vezes nós precisamos levar uma sacudida para tirar tudo de ruim e a gente ficar mais leve, né? Respirando mais leve para podermos tocar a nossa vida, os nossos projetos. E às vezes é preciso isso mesmo, levar um chacoalhão, né? Então eu agradeço as mensagens, agradeço também o volume de pessoas que mandaram mensagens para o nosso atendimento, falando tanto do 360 quanto para agradecer. Eu fico muito feliz, gente, porque ontem eu falei para você, não é sobre você não conseguir, achar que está velho demais, achar que é burro. Eu me achava burro, né? Achar que eu não tenho competência ou capacidade. É sobre aprender a usar a memória com inteligência. Se você veio à aula de ontem aqui, você deve ter visto, nós conseguimos memorizar, sem anotar, sem escrever, uma sequência, uma lista de tarefas para fazer. Quem diria, né? A maioria das pessoas simplesmente achariam impossível fazer isso. Tá? Tanto é que você agora já descobriu que é possível e que é possível destravar o seu cérebro e ter uma vida muito melhor. Não importa a idade que você tenha, você pode sim criar, pode, não só pode como deve, abrir novos projetos mesmo depois da melhor idade, iniciar, porque isso mantém você vivo, né? Isso mantém o seu cérebro vivo. Você pode estudar com mais qualidade, em menos tempo, para fazer suas provas, provas de faculdade, prova de colegial, prova de concurso público. Nós já ajudamos, só para você ter uma ideia, nesse período, nós temos registrados mais de 7.000 casos de pessoas que tiveram êxito, que foram aprovadas em provas, concursos. Eu não vou ficar passando vídeos aqui para vocês de depoimento, tem nas nossas redes sociais, tem no site, quem quiser ver, é só olhar. São pessoas reais, tá ali, tem rede social também, é só olhar. Para você que é profissional, ande esquecendo as coisas, né? A gente falou sobre o quanto isso pode custar, o preço de um esquecimento. E, sobretudo, nós falamos ontem sobre não termos aprendido a usar a memória com inteligência. E aí vem uma pergunta que eu acho extremamente importante, que eu gostaria que você respondesse aqui nos comentários, sim ou não. Na época de escola, você aprendeu a se concentrar nos estudos? Alguma vez a professora ela parou a aula e disse assim para você: ô Maria, ô Lucas, ô Pedro, o João, hoje eu vou ensinar você a se concentrar nos estudos. Nós nunca tivemos uma aula sobre isso. Aprendeu a ler com o cérebro. Lá no meta-leitura, dentro do Memória 360, você tem um processo que ensina você a ler com o cérebro. Você aprendeu isso na escola? Não, você aprendeu a fazer a leitura silábica. A gente vai falar disso hoje. Né? Você aprendeu a analisar e compreender textos. Talvez você tenha aprendido isso. Né? Aulas de gramática, mas você lembra de alguma coisa ainda? Análise sintática, você lembra de alguma coisa? Aprendeu como estudar e transformar a informação em conhecimento? Você aprendeu a memorizar matérias e a tomar decisões inteligentes? Provavelmente, coloca aí no chat, mas a maioria de vocês está dando aí um sonoro não para cada uma dessas questões. E aí eu lhe pergunto, como é que uma pessoa quer ter sucesso na vida, nos negócios, se ela não consegue, se ela não tem o básico? Como é que ela vai passar num concurso se ela não tem o básico?
E eu mostrei para vocês ontem que muitas pessoas têm aquela síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor, Renato? A pessoa pendura um diploma na parede, mas lá no íntimo ela não se sente digna daquele diploma. Ao contrário, ela se sente impostora. E nós provamos ontem, com exercícios, que isso não é verdade, que a sua memória funciona sim, funciona com uma qualidade incrível e melhor, gente, sem precisar de treino. Porque veja, se tivesse que treinar a tua memória, você não conseguiria ter memorizado ontem. Concorda comigo? Ó, pagar conta de luz, chave, né, fazer uma cópia da chave. Aqui, ó, trocar o óleo do carro. Lembra o que tinha na sua orelha? Comprar ração para o seu pet. O que tinha no nariz? Ah, tinha que fazer uma reunião na igreja. O que tinha na sua boca? Comprar um presente de aniversário. Lembra do pescoço? Fechar, fechar a torneira, trocar a torneira da pia. O que tinha aí no seu ombro? Pô, tinha que ler o capítulo de um livro. Aí eu acrescentei ainda, né, na lista, ó, o que tem no peito, o que você tira do peito? Né? Tira ali um band-aid. E no seu umbigo? Lembra o que tinha no umbigo? Um carregador de celular. Então veja, se tivesse que treinar, a gente estaria treinando ainda hoje para você dizer assim, olha, agora eu estou com a minha memória forte para poder pegar mais peso. Então não é igual o treino mnemônico, não é igual o treino da academia, que você tem que ficar ali, começa com 5 quilos, depois de um mês você começa a levantar 10 quilos, depois 20 quilos, não demora 6 meses. O método de memorização que me ajudou a receber o título de melhor memória do Brasil, ele é um método único que não tem similar no Brasil, que traz o efeito imediato. É como se fosse mágica. E você teve esse efeito. Eu não sei a idade, exatamente a idade que você tem, onde você mora, seu grau de escolaridade, mas eu recebi muita mensagem hoje de pessoas que memorizaram e lembraram de tudo. Mesmo que você não tivesse lembrado de tudo, já é um grande feito. Tá? Então isso, para mim, é motivo de orgulho e para muitas pessoas também, viu gente? Para muitas pessoas também. Olha só o que eu recebi ontem aqui, ó. Priscila, ela disse assim, ó, a aula foi incrível, dicas extraordinárias, né? Eu entrei para o seu curso, aí uhul, né? Cérebro brilhante, vou absorver tudo deste conteúdo incrível, vou treinar este meu cérebro para potencializar tudo aquilo que eu fascino numa mente humana. Amo tudo isso com muita paixão, amor, sou grata pelo professor Renato Alves e toda a equipe, vocês arrasaram. É sobre isso, gente. É sobre isso. E um monte de pessoas também ontem mandando mensagens agradecendo. Então eu quero abrir com vocês aqui uma hashtag. Você pode colocar nos comentários aí uma hashtag eu agradeço. Porque eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade. Se hoje eu estou aqui com um tempo disponível para poder conversar com você, é porque tem alguém financiando esse projeto. Destrave o seu cérebro. E quem financia esse projeto são todas as pessoas que de boa vontade adquirem os nossos cursos, os nossos livros, as nossas mentorias, nossos programas. Por causa delas, existe a Memory Academy e por causa disso eu estou aqui hoje conversando com você e talvez eu consiga transformar a sua vida. Então, vamos fazer aí uma corrente de gratidão, de agradecimento a todas essas pessoas. Né? Agradeço por você comprar o Memória 360. Agradeço por você fazer parte da Memory Academy. Vamos agradecer, gente? Coloca nos comentários aí, porque a gratidão é a primeira das virtudes. Das coisas que acontecem conosco. Quando a gente agradece, o universo conspira e, e a nossa energia ela muda e vem muito mais coisas boas para nós. Agora, vamos lá, vamos trabalhar aqui, que eu tenho um conteúdo excepcional para passar para você hoje. E quero começar mostrando esse quadro aqui.
onde você precisa estar. E tem 3 níveis aí. Nível primário, onde tem ali um zumbi digital e um monstro da procrastinação. Tem o nível secundário e tem o nível superior. Lá no nível primário, é um nível aonde você tem a pessoa, ela vive a maior parte do tempo de experiências sensoriais, vive presa na emoção, vive nos prazeres da vida que disparam dopamina e ela fica num looping infinito de repetição. Renato, explica melhor isto. Tá bom, vamos lá. Você acorda todos os dias 5 horas da manhã para ir ao trabalho. Você acorda, toma café, toma banho, põe a sua roupa, se arruma, pega transporte, vai para o trabalho, chega lá às 8 da manhã, trabalha o dia inteiro, almoça, trabalha mais um pouco, aí terminou o expediente, cansado, você pega um transporte, vai para tua casa, chega lá às 7 horas, 7 e meia, 8 horas da noite, às vezes tem greve, às vezes tem problemas, e aí chega lá à noite cansado, quebrado, você não tem disposição para fazer outra coisa que não seja tomar um banho, comer alguma coisa, cair no sofá e relaxar um pouquinho para daqui a pouco dormir e começar tudo de novo no dia seguinte. Domênico De Masi, autor de um livro chamado O Ócio Criativo, ele disse o seguinte: se você tem uma vida como esta e ganha, por exemplo, R$ 1.800 por mês, você está condenado a ganhar R$ 1.800 por mês enquanto existir este emprego para você. Por quê? Porque você não tem tempo para crescer, você não tem tempo para explorar novos campos, você não tem tempo para testar novas ideias e isso faz com que você fique preso. Fique preso, que Roberto Kiyosaki vai chamar isso da corrida de ratos. Você vive para pagar a conta. Tá? Esse é um nível primário. Então, os poucos momentos de prazer que você tem são momentos que você fica rolando tela, você fica vendo série, tudo isso dispara dopamina, você quer mais disso, e aí você tem preguiça mental, é o monstro da procrastinação, né, que se transforma em preguiça mental. Quando você assiste uma aula como essa que nós estamos fazendo hoje, onde tem um mentor te instruindo, te mostrando caminhos, te ensinando a habilidades que você nem sabia que tinha, potenciais que você nem conhecia que existiam em você, né? E você começa a colocar isso em prática e querer beber mais dessa fonte, você sobe um nível secundário. É difícil? É difícil. Sim. Tá? A preguiça mental vai querer te puxar para baixo? Vai querer. Só que você resiste e sobe. Aí tu cai no nível secundário, que é onde você tem aí. Você já busca mais conhecimento, você interpreta melhor as coisas que acontecem ao seu redor, você começa a ler mais as coisas, né? Você começa a racionalizar mais. Então vem aquele videozinho lá, você já não compra mais aquela ideia e fala, opa, isso aqui é manipulado, isso aqui é fake news, isso aqui não é para mim, né? Você começa a aplicar aquilo que você aprende, você começa a expandir sua memória. Olha só. E quem expande a memória, expande a inteligência. E aí você começa a viver nesse nível secundário. Só que é o ideal? Ainda não, porque você pode ficar rodando aí num looping, infelizmente. Tá? Então, onde é que você precisa estar? Olha lá, no nível superior. O nível superior, até coloquei a imagem aí de um carro esportivo, é um nível onde você tem a metacognição. Você pensa naquilo que pensa, você faz planejamentos do seu dia, do seu trabalho, dos seus estudos, do seu futuro. Tá? Você tem poder de decisão, decidir sobre você, você tem liberdade e liberdade para criar. Tá? O nosso querido Abílio Diniz, quando ele era vivo, ele deu uma entrevista uma vez no programa de televisão onde ele onde perguntaram para ele o que é envelhecer. E ele falou, olha, quando a gente envelhece, a gente tem que cuidar de duas coisas, das pernas e do cérebro. As pernas e o cérebro te dão liberdade. E ele explicou, quando você perde
força nas pernas e não consegue mais andar, você cai numa cama, numa cadeira de rodas, você fica dependente das pessoas. Já não consegue mais sair, ir no quintal, andar no quarteirão, buscar pão, fazer as coisas, tem que tomar um banho, alguém tem que te levar. Você começa a ser totalmente dependente de outra pessoa. Então fortaleça suas pernas a vida inteira. E fortaleça o seu cérebro, porque quando você começa a ter lapsos de memória, quando tua memória começa a falhar, você começa também a ser visto como uma pessoa não confiável pela família. E também perde a sua liberdade, acaba perdendo a sua liberdade de tomar suas próprias decisões, de cuidar das suas contas bancárias, do seu dinheiro, de tudo isso. De dirigir, por exemplo, de ir e vir. Então, se existe algo que você precisa fazer por você, é aumentar o seu nível cognitivo. Se você me permite o conselho, se eu encerrasse agora esse encontro nosso, aumente o seu nível cognitivo para um nível superior, secundário ou superior, cuide das suas pernas e cuide muito bem do seu cérebro. Destrave o seu cérebro, porque ele vai te levar longe. Então eu tenho aqui, portanto, gente, que o sucesso, então, ele é a soma de método, disciplina e ação. Anota isso, tá? O sucesso em qualquer esfera da tua vida, seja no concurso público, seja numa negociação, seja numa conversa que você tem querendo influenciar uma outra pessoa, numa conversa em famílias, né, numa reunião com o cliente. Tá? O sucesso é ter repertório, ter método, ter disciplina para colocar aquilo, né, em ação. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tem aqui um método maravilhoso de memorização, tá? Só que você não tem disciplina para colocar em prática. O que acontece? Você anula o processo. Ou então, ao contrário, você tem muita disciplina, você é extremamente disciplinado para tudo, mas você não tem um método. Você também não consegue sair do lugar. Então, é a soma, gente, do método mais disciplina. Né? Então, eu tenho um bom método, eu tenho disciplina, eu coloco em prática, eu experimento, eu colho os resultados, de forma que uma aula como essa, um encontro como este, representa justamente essa imagem. É como uma Ferrari de portas abertas esperando por você. A oportunidade, guarda isso, a oportunidade é uma Ferrari com as portas abertas esperando você entrar. Se você não entrar, a porta fecha, ela vai embora e você fica com mais esse prejuízo, mais essa oportunidade perdida. Então hoje, no encontro de hoje, eu quero trazer para você conceitos sobre leitura. Leitura rápida. A gente vai falar um pouco hoje, a gente vai falar mais um pouco disso amanhã, porque eu quero trazer para você algumas técnicas. Tá? Leitura rápida. Como você com o poder de decifrar o mundo em instante. Tá? A leitura rápida, a leitura, gente, tem eu tenho vários livros escritos aqui, né? Um deles é o Cérebro com Foco e Disciplina, que inclusive esse livro eu vou mandar para vocês, muitas pessoas já ganharam o livro, eu vou mandar junto com Memória 360 autografado, tá? Esse livro, para você poder ter na tua casa, complementar os seus estudos, mas a leitura, ela pode levar você ao patamar, ao nível cognitivo mais alto, tá? Ao nível principal. Como assim, Renato? Eu vou te provar que você, se transformando num leitor inveterado, numa pessoa que ama a leitura, que gosta de ler, que valoriza a leitura, você consegue ficar rico lendo livros. Como assim, Renato? Vou explicar para você. Então vamos lá. Imagina o seguinte: se você começa a ler todos os dias, ter o hábito da leitura. Então, quem lê todos os dias acaba lendo bem. Quem lê bem, fala bem. Quem lê bem, fala bem, escreve bem. Né? Então, se você lê bem,
fala bem e escreve bem significa o quê? Que o teu repertório cognitivo é maior, é mais amplo e você organiza bem essas ideias. Né? Quem lê bem, fala bem, escreve bem, organiza melhor as ideias, tá? Chama a atenção nas rodas de conversa. Legal? Quem chama a atenção nas rodas de conversa acaba o quê? Sendo alçado ao status de líder. Ou seja, é apontado como liderança. Quem é liderança é respeitado e consegue colaboração. Quem consegue mais colaboração acaba ganhando mais dinheiro. Ou seja, coloca seus projetos, né, para andar e acaba ganhando mais dinheiro. Então, muitas das pessoas de sucesso que eu entrevistei na minha vida, elas têm como hábito a leitura de bons livros. Os homens mais ricos do mundo, eles não dão, guarda isso, tá? Eles não dão celular na mão dos filhos antes de completarem seus 15, 16 anos. Eles dão livros. Deixa eu repetir isso, gente, porque não é nenhum nem outro, tá? Isso aí já é um mantra entre as pessoas mais ricas do mundo, tá? Elas dão para os filhos, ao invés de celular. Ah, você quer passar o tempo, filho? Tá aqui, livro. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que você conduz aí na sua casa esse processo todo? É algo para se pensar. Então, a leitura, ela pode ser desenvolvida, sim. Existem técnicas para isso. E especialmente é necessário ter muita concentração. Tá? Concentração na leitura que você tanto deseja, que as pessoas tanto desejam, está o quê? Na preparação. Tá? O nível de concentração ele pode ser alto quando você se prepara bem, ou ele pode ser baixo quando você não se prepara ou não faz absolutamente nada. Eu vou dar um exemplo aqui. Você sente sono na leitura? Sim ou não? Escreve aí nos comentários. Você tem sono quando lê um livro? Tá? Por que você sente sono na leitura? Pode ser por causa do horário que você está lendo, a postura que você está lendo, a iluminação do ambiente. Pode ser o cansaço mental, pode ser por cansaço físico, pode ser pela qualidade do livro. Então, lá no Meta Leitura, a gente ensina que existem 4 tipos de leitura: a leitura de entretenimento, a leitura de formação, a leitura de informação e a leitura onde você vai buscar o conhecimento, a inspiração, leitura de inspiração. Então, tem pessoas que pegam um livro qualquer, leem de qualquer forma, em qualquer lugar e querem resultado. E aí tem o quê? Tem sono. Então existe uma série de critérios para você fazer da leitura a sua melhor aliada e também fazer da leitura um processo onde você tem um mínimo de concentração. E aí vai uma dica de ouro aqui para você, tá? Uma técnica. Tá sentindo muito sono durante a leitura? Levante-se e leia de pé. Como assim, Renato? Quando você lê de pé, você ativa o seu cerebelo, que é a parte do seu cérebro que cuida da postura e do equilíbrio, e automaticamente, ao ativá-lo, você corta o sono. Então você vai ler de pé durante alguns minutinhos, até cortar o sono. Parou de sentir o sono, você volta, senta e continua a sua leitura normalmente. Aí isso vai fazer com que você consiga ficar mais tempo concentrado na leitura. Agora, é só isso? Não, tem mais coisas que eu quero te mostrar. Existe também, na leitura, o que a gente chama de ladrões de concentração. E são ladrões mesmo, porque eles acabam interrompendo a sua leitura. O grande vilão, o principal vilão, né, da leitura, você tem vários, eu vou te mostrar aqui, mas o principal de todos eles é a falta de propósito. Então, o propósito é o melhor amigo de quem lê com inteligência, ou de quem quer ler com inteligência. Renato, como assim? Imagine que um professor entra numa sala de aula, todo empolgado, todo feliz, e ele diz assim para os alunos: queridos alunos, na próxima prova vocês terão que ler um livro.
Né? Como é que o aluno recebe esse convite ao crescimento intelectual, à expansão dos horizontes, à abertura das possibilidades, né? À ampliação do vocabulário, da cultura, da memória? Como é que ele recebe esse convite, gente? É assim: nossa, professor, que incrível! Vou começar a ler hoje mesmo. Me fala qual é o nome do livro. É assim que ele recebe esse convite, gente? Não, né? Como é que ele recebe? Ah, vai ter que ler, professor. Que livro é esse? Tem quantas páginas? Tem desenho? Né? Já saiu o vídeo no YouTube sobre o livro? O resumo na internet? Ou seja, ele diz, e o professor insiste, ele diz, vou ter que ler essa droga de livro. Ele vai para casa tentar ler a droga do livro. E quando ele começa a ler, algo estranho acontece com ele. Preste atenção. O que está acontecendo aqui, gente? No momento em que você diz assim, tenho que ler essa droga de livro, a mente, a sua mente, ela vai fazer a leitura dessa cena e vai racionalizar. Olha, ele está dizendo que o livro é uma droga. Muito bem, droga é algo que faz mal, então eu tenho que protegê-lo deste mal, e o mal é o livro. Então a tua mente começa a te proteger do livro. Olha isso, que loucura. E o que a mente faz para te proteger do livro? Ela cria distrações. Tudo será motivo para você não ler. Qualquer coisa é motivo para você parar a leitura. É a tua mente fazendo você fugir do livro. Ou seja, a distração, grava isso. Distração pode ser, sim, um mecanismo de defesa. A distração está te protegendo de um grande mal e o mal é o livro. Renato, mas onde é que começa isso? Começa na falta do propósito. Quando você não tem um propósito para a leitura. Você lê de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar, qualquer coisa te distrai. Então, o primeiro grande erro que você comete ao colocar as mãos num livro é ler contra a sua vontade. Você tem que entender a importância do livro, o que aquele livro pode fazer por você, né? E assim você vai ativar o seu estado de motivação. Por isso que a gente não recebe qualquer aluno no Memória 360. Então a gente fala, não é para você que quer resposta fácil, para você que fica comprando cápsulas para memória, não é para esse perfil. A gente quer pessoas que realmente sentiram que precisam mudar e que estão dispostas a fazer o que precisa ser feito, a seguir o ritual. Essas pessoas a gente quer dentro da Memory Academy. Porque quando você não tem propósito, gente, né, como eu costumo dizer, para um homem sem objetivos, né, ele não deve nem levantar da cama. Porque quando levanta, ele levanta para atrapalhar a vida de quem tem objetivos. Tá certo? Então é preciso você ter um propósito. Olha, eu vou ler este livro. Cérebro com foco e disciplina. Perfeito. Qual é a ideia aqui? Eu quero aumentar meu foco, ter mais disciplina para realizar as minhas provas, os meus exercícios, os meus desafios no trabalho, para conseguir fazer minha dieta, o meu regime, para conseguir colocar a minha vida de novo nos trilhos. Pronto. É um propósito. Já vai melhorar o teu estado de motivação. Só isso, Renato? Não, tem mais coisas. Tá? Quem lê o livro Hemisfério Esquerdo e o direito nem sempre se envolve. O esquerdo cuida da razão, lógica, linguagem, leitura, escrita, matemática. O direito cuida da emoção, da criatividade, imagens, músicas, abstrato. Então, quem lê o livro é o esquerdo. E aí o que acontece? Um fenômeno bem interessante. Você está lendo com o seu hemisfério esquerdo e está indo bem. Está até concentrado. Né? De repente, aqui no meio do livro, você encontra aqui a palavra entrevista. O esquerdo lê a palavra entrevista, porque ele cuida da leitura. Né?
O direito, como ele não está fazendo nada, ele vai lembrar de uma entrevista que você ouviu num podcast sobre uma receita de uma sobremesa. E aí o que acontece? O esquerdo continua lendo, o direito agora ele fica pensando na tal da sobremesa. E aí você continua lendo, lembrando da sobremesa, e termina aquele trecho do livro, aquele capítulo, você pensa assim, ué, mas o que foi que eu li? Ah, eu juro que eu li, mas cadê o texto? Não foi para a memória. E por que ele não foi para a memória? Porque o hemisfério esquerdo estava lendo, o direito estava de folga. Né? Esse é o problema da falta de concentração na leitura. Qual é o impacto disso? Retomar, você vai ter que voltar e fazer de novo. Então, se você gastou ali 15 minutos lendo, você vai ter que voltar e levar mais 15 minutos, ou seja, o que você resolveria em 15, você vai fazer em meia hora. Dobrou o seu tempo. Esse é o preço que você paga por falta de concentração. Tá? Lá dentro do Memória 360 tem uma aula onde eu vou explicar exatamente o que. Quando você utiliza os dois hemisférios em sincronia na leitura, e aí tem um exercício que eu faço com vocês, né, onde você consegue. Ó, eu vou fazer um pedaço aqui para você, mas ele completo, ele tem lá no 360. Então você vai respirar profundamente. E quando você for ler o texto, você vai ler normalmente com o hemisfério esquerdo, e o direito, paralelamente, ele vai fazendo imagens daquilo que você está lendo. Não é imagens da entrevista, do bolo, da receita. Não. É imagens, né, concatenadas com aquilo que você está lendo. Então, eu estou lendo agora com o esquerdo e o direito está fazendo imagens, estou com o cérebro 100% focado na tarefa. Aí, Renato, mas qual é o desafio? É fazer isso rápido. Porque você vai tentar fazer isso agora, você deve tentar fazer, com certeza. Mas fazer isso rápido depende de você aprender a ler com o cérebro. Então tem um treinamento lá de 3 semanas, dentro do 360, que a gente chama de neuroaceleração. Então são técnicas das neurociências que vai acelerar o teu raciocínio para você conseguir ler, fazer imagens, se concentrar ao mesmo tempo e ainda ativar a memória. Lembrando que o nosso programa de leitura dinâmica é o único do Brasil que ensina leitura dinâmica com memorização, porque não adianta você ler rápido e não lembrar. É como você dirigir um carro a 200 por hora, né? ou, você, ou você dirige ou você olha a paisagem, os dois não vai dar. Só que quando você treina a memória também, com a neuroaceleração, você consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Lembra, esse é um dos poucos exercícios que tem que treinar. Aquilo que nós fizemos ontem, lembra? Pagar a conta de luz, chave, né? Óleo, ração, igreja, presente, torneira, que mais? Livro, né? Band-aid, carregador. Você não precisou treinar. Então tem técnicas que você vai ter que reprogramar o teu cérebro e tem técnicas que você vai utilizar imediatamente. E são mais de 85 técnicas diferentes. Mas a tua cabeça ela vai explodir. Você vai ferver. Você vai se sentir um jovem de 20 anos de idade. Sabe? Porque rejuvenesce teu cérebro de verdade. E o melhor, sem tomar esses venenos que eles vendem por aí prometendo que você vai ter a pílula da inteligência. Né? Agora, Renato, como assim ler com o cérebro? Eu vou te ensinar. Né? Meu papel aqui é de ser o mentor, estou aqui para servir você, vou te ensinar. Então prepare-se, eu vou colocar um texto aqui na tela e você vai ler esse texto. E depois da leitura desse texto, a gente vai vou fazer algumas perguntas e você vai entender o que é ler com o cérebro. Então prepare-se agora, respira fundo, relaxa e eu vou marcar aqui no meu cronômetro 1 minuto, tá? E aí você pode começar a tarefa. Pode começar a ler agora.
Muito bem, muito bem. Pergunta. Você, ao ler este livro, ao ler esse texto aqui, você pensou no trabalho? Pensou na família? Pensou nos problemas? Pensou, viajou com alguma ideia que você leu aqui nesse texto? Não, né? Você estava concentrado. E outra coisa, você conseguiu ler quase que fluentemente. Agora, por que você não consegue fazer isso num texto comum, né? Essa que é justamente a sacada. Porque você não aprendeu a técnica de leitura com o cérebro. Então, você consegue fazer isso nesse texto, mas você não, mais num livro comum você se perde. Qual é a diferença de reflexão e divagação? A reflexão, se eu estou lendo, por exemplo, sobre disciplina, que é o livro Cérebro com Foco e Disciplina, e começa a pensar em como a minha vida seria melhor se eu fosse uma pessoa mais disciplinada, tá? Isso é reflexão. O que você faz nesse momento? Para a leitura e dê asas. É bom, você está refletindo. Isso é metacognição. Lembra que eu mostrei para vocês aquele triângulo no início? Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Essas aulas não vão ficar gravadas, tá? Então não adianta depois ir lá pedir para a equipe para disponibilizar. Infelizmente não vai ficar gravada, tá? Então fica até o final. Então isso é metacognição. Agora, se eu estou lendo sobre disciplina e fico pensando no churrasco de sábado que vem, isso é divagação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de ler e trazer o meu cérebro de volta para a leitura. Isso você pode fazer respirando, você pode fazer levantando, andando, subindo um lance de escada, como eu mostrei ontem para vocês. Isso é uma técnica também, tá? Mas você tem que trazer o seu cérebro de volta. Eu chamo isso de habilidade dos superleitores. Tá? Tem 6 coisas, né? 6 itens que os superleitores fazem e que ajudam a manter eles mais concentrados e muito mais motivados na leitura. Tá? A primeira habilidade eu chamo de saber escolher livros que resolvem problemas. Então vejam só, muitas pessoas elas vão nas ondinhas, nas trends do TikTok. Né? Alguém lá diz que um livro é bom, você diz, então eu vou comprar esse livro porque ele é bom. Só que ele não tem nada a ver com o momento da tua vida. Então vejam só, de repente você está num momento da tua vida que você está precisando cuidar da tua saúde. Então não adianta você ler um livro sobre finanças, concorda? Né? O tempo que você tem que aplicar, né, de ócio tem que ser cuidando de resolver um problema. Tá certo? Então vejam só, como é que você faz isso? Os superleitores fazem o seguinte, olha, então, como é que está a minha vida nesse momento? Olha, o que eu estou precisando? Então, digamos que ele vai fazer uma entrevista de emprego. Tá? Entrevista, comunicação, negociação, né? Tem habilidade de oratória, né? Marketing pessoal, então ele precisa disso. Ele vai fazer uma entrevista semana que vem. Tá bom? É disso que eu preciso, então vou ler um livro sobre como, por exemplo, fazer amigos e influenciar pessoas. Vou ler esse livro, né? E aí ele vai lá, adquire esse livro, lê, e aí ele vai ter o quê, gente? Motivação para a leitura. Tem muito mais motivação. Por quê? Porque aquele livro está resolvendo uma dor que ele tem, que ele possui. Eu vou contar uma experiência aqui que vale a pena contar. Eu tenho um aluno chamado Bruno. O Bruno, ele é aluno do 360 e lá no módulo Meta Leitura, ele acelerou a leitura dele até chegar a 580 palavras por minuto. 580 palavras por minuto é equivalente a ler um livro como este daqui, né, de 160 páginas, em 45 minutos, 1 hora no máximo. É um bom tempo, você concorda comigo? Com foco, concentração, lembrando das ideias que estão aqui no livro. E ele tinha justamente isso, uma reunião com acionistas da empresa onde ele trabalhava, ele ia participar dessa reunião e ele tinha que fazer uma apresentação e convencer acionistas e clientes ali. Então o que ele fez? Ele levantou mais cedo, se preparou, tomou café, fez academia,
né? Depois pegou o livro, ele tinha uma hora. E ele pegou e leu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas inteiro em uma hora. Né? São 200 páginas. E aí ele pegou o transporte, foi para o trabalho, já com a mente dele completamente carregada, a memória carregada com aquelas ideias. E aí sentou, já a apresentação, cumprimenta um, cumprimenta outro, falando no tom certo, o que as pessoas queriam ouvir. E aí o que ele conseguiu ali, ele me contando depois, Renato, eu consegui convencer as pessoas e foi uma das melhores apresentações ali daquela manhã. Então vejam só, ele poderia procurar um vídeo no YouTube, um videozinho no TikTok? Poderia, mas vem cá, quantos vídeos você já assistiu e não mudou nada na sua vida? Você até salva o videozinho lá, mas por quê? Porque o livro ele mexe com a tua rede neural, o livro ele transforma a tua mente. Essa é a diferença. Entende? Essa é a grande diferença. Certo? A próxima habilidade dos superleitores. Eles sabem identificar e neutralizar ladrões de concentração. Deixa eu te contar um segredo aqui que é muito importante, tá? Você se acha muito distraído, muito distraída? Você acha que não tem concentração na leitura? Sim ou não? Né? Coloca aí nos comentários. Por que eu estou perguntando isso para você? Porque a concentração é um estado da mente humana. Nós temos concentração. Nós temos. Só que a gente não coloca essa concentração aonde ela merece estar. Por exemplo, tem muitas pessoas que são ótimas, né, quando elas estão diante da série, do programa de TV favorito, pode cair o mundo. Né? Ela nem percebe, ela não vai nem fechar a janela. Tem pessoas que quando estão na rede social, né, pode passar uma locomotiva do lado. Ela nem percebe. Ou seja, tem concentração para o joguinho, tem concentração para a novela, tem concentração e para o livro. Né? Então você tem que saber o seguinte: a neutralizar identificar e neutralizar os ladrões de concentração. E aí vem o ponto que eu quero trazer para você. A grande maioria dos leitores, eles não têm falta de concentração, eles têm excesso de interferência, excesso de interrupções. Então, ela está lendo o livro, né? E aí vem o gato sobe em cima no colo, o cachorro fica pulando do lado, o telefone cheio de notificação. Né? O filho entra, o filho sai, o marido entra, a esposa sai, barulho na cozinha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é tudo ao mesmo tempo. Então, um leitor que não se prepara, ele tem em média uma interrupção a cada 30 segundos. E olha só, você ser interrompido a cada 30 segundos significa que você não está lendo nada. E aí vem uma grande novidade, tá? A leitura dinâmica já foi comprovado que quanto mais rápido você lê, mais concentrado você fica. Quanto mais lento você lê, mais distrações você tem. Porque quando você lê devagar, sobra espaço para o cérebro pensar em outras coisas. Ou seja, os ladrões de atenção de dentro e tem os de fora. E aí o superleitor, ele sabe como identificar e eliminar e neutralizar esses ladrões de concentração. Terceira habilidade, eles leem com o cérebro e ganham tempo na leitura para poder colocar em prática. Isso, para mim, é um dos grandes diferenciais. Tá? Você saber ler com o seu cérebro, você consegue acelerar muito a sua leitura. Como eu disse, ler muito rápido, mais concentração, ler devagar, mais distração. Renato, por que isso acontece? A explicação está aqui. Ó. Quando você lê um livro, você ativa 4 áreas do seu cérebro. Tá? O mecanismo da leitura. Então, você ativa. Quando você olha para uma página, é a área visual, você ativa a área visual, você vê e tem que codificar transformar isso que você leu, tá? em sons. Então, você vai na área visual, depois a área fonológica, depois a área motora, depois a área de Broca. Então, você acaba acionando várias áreas aí do seu cérebro, vários setores do seu cérebro. Quando você lê com o cérebro, eu vou te dar um exercício aqui para você fazer e testar na tua casa.
Quando você lê contando, então pega aí um texto. Vamos fazer esse exercício agora, gente. Vamos fazer comigo aqui. Vamos lá. Fica até mais fácil para você entender. Pega um texto que você tem aí com você, texto próximo com você, um livro, pode ser um, né, que tenha pelo menos um parágrafo. Bom? E aí você vai ler fazendo uma contagem. Então você vai contar assim, nesse ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enquanto você conta, você vai ler o texto. Conte mentalmente e leia o texto também mentalmente. Né? Então vamos lá. Ok, acho que deu tempo, né? O que acontece aqui, gente? Você leu, contou ao mesmo tempo, tá certo? Dá um nó na tua cabeça. Então imagine que você está lendo e ao mesmo tempo tem uma área do teu cérebro repetindo tudo que você está lendo. Isso aí nós chamamos de subvocalização, tá? Que é o segundo item, que é um problema na leitura. Você lê aquilo, repete na tua mente, ou seja, está fazendo duas vezes o mesmo trabalho. Acaba tendo aquele problema do leitor lento, que a gente chama de leitor tartaruga. E por isso, quando você lê com o cérebro, você está ativando aqui apenas a área visual e a área fonológica. Né? Você não tem vontade de escrever, de falar aquele texto. Portanto, você ganha ritmo na leitura, você só avança na leitura. E como você está lendo rápido, você se concentra mais, não tem retorno. E aí você ganha mais ritmo. Então vejam só, quais são os problemas, principais problemas na leitura, que tornam a sua leitura lenta e faz você perder tempo. Primeiro, a leitura silábica. É a leitura da criança. Quando você lê sílaba por sílaba, vamos pegar aqui ó, a palavra leitura. Então, quando a gente está sendo alfabetizado, a gente lê assim, ó. Leitura. Leitura. Silábica. Já viu criança lendo? Tem criança aí na sua casa? A criança lê desse jeito. Muitas crianças se tornam adultos e adultos continuam lendo dessa forma. Então, a média de velocidade de leitura, a gente vai ver isso amanhã. Mas a média da velocidade dos leitores no Brasil é 90 palavras por minuto. Gente, ler a 90 palavras por minuto significa que você experimenta leitura lenta, porque é silábica, subvocalização, você fica falando ou repetindo mentalmente, falta de concentração, problemas de memória, porque você acaba esquecendo tudo aquilo que você leu, e a regressão no texto. Você acaba perdendo a concentração e volta, perde concentração e volta, perde e volta, e isso pode ser um grande problema. Então, um super leitor, ele lê com o cérebro, ganha tempo na leitura, esse tempo ele consegue usar para colocar em prática, que é o caso desse amigo, né, que leu o livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas em uma hora, foi lá para a reunião, mandou bem, conquistou seu objetivo. É tudo treinável, né? Reprogramou o cérebro. A quarta habilidade, anotação e marca-textos, só se for com critério e inteligência. Tem muitas pessoas que quando estão lendo livros, gente, o livro vira uma aquarela. Eu tive uma aluna, essa aluna ela chegou no nosso curso Memória 360, os livros dela de direito, né, parecia uma obra de arte. Ela falava assim, não, porque eu vi um tutorial na internet que dizia que a cor verde tem que ser para isso, a cor amarela para aquilo, a outra cor para resumo, a outra cor para marcar. Gente, era uma aquarela. Deixa eu te contar uma coisa sobre marca-textos. Se um texto é importante o suficiente para ser marcado, ele merece ser memorizado. Anota essa frase aí, gente. Escreve essa frase aí para mim nos comentários. Se um texto ele é importante o suficiente para ser marcado, ele merece ser memorizado. Ah, Renato, é verdade. Porque você já reparou
que aqueles textos que você marca, você quase nunca lê, você não volta para ler de novo, não serve para nada, né? Virou só um marca-páginas, é isso. Serviu para marcar uma página, mas você não leu de novo, você não voltou para revisar, você não lembra também do que marcou. Então, se um texto ele merece ser marcado, né, marcado, ele tem que ser memorizado. Como é que eu memorizo isso? Uma técnica muito simples, tá? Feche os olhos e visualize aquela cena daquilo que você acabou de ler. Tem muitas técnicas para isso. Ah, Renato, se for um texto técnico, dá para visualizar, mas aí tem que fazer aí alguns outros ajustes, que aí ficaria uma aula mais longa, mas a gente ensina ali no 360, tá? Aliás, deixa eu perguntar aqui para vocês, quem já é 360, gente? Quem aqui fez a inscrição no 360? Eu estou perguntando isso porque essa aula aqui, lá dentro do 360, ela vai ficar gravada. A gente vai, depois que terminar, pegar essa aula, né? A gente grava ela e coloca só para quem adquiriu o curso. Então coloca aí nos comentários quem já se tornou 360. E algumas pessoas já colocou. Eu agradeço, como eu disse, sou muito grato a cada um de vocês. Eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês, né? Quinta habilidade de um super leitor, gente. Fazem a validação do conteúdo instantaneamente após a leitura. Olha, isso aqui é uma coisa também que não nos ensinaram na escola, que é você é, memorizar textos. Deixa eu contar um segredinho para você, tá? O segredo da memorização na leitura está naquilo que você faz imediatamente após a leitura. De novo, o segredo da memorização na leitura está naquilo que você faz imediatamente após a leitura. Terminou de ler, corre, vai e faz a validação, né? A validação do conteúdo. Renato, como é que eu faço essa validação? Olha, a gente chama, muitas pessoas falam de autoexplicação. Ah, eu vi num videozinho que tem que autoexplicar, mas ninguém te ensinou a fazer isso, né? Então vamos lá, vou te ensinar a fazer aqui. Ó, terminou de ler um texto sobre a Guerra das Malvinas, a história. Vamos pegar um fato bem antigo, vai. História, Guerra das Malvinas, tal, você fez a leitura, terminou de ler, não vai comer nada, não vai passear, não vai fazer nada. Você vai fazer isso aqui, ó. O que foi a Guerra das Malvinas? Quem participou? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como foi o início, o desenvolvimento, o desenrolar disso? Qual é a conclusão? Então a gente está falando aqui do fato, sujeito, tempo, o lugar, como é o processo e a conclusão, o aprendizado, a lição, a moral da história. Essas 6 perguntas aqui, no mínimo, que você faz para fazer um processo de validação do conteúdo. E aí vem um outro ponto, gente. A prova da memorização é a explicação. Quer saber se você memorizou um conteúdo? Explica. Quer ver? Ontem nós fizemos um exercício aqui, tá? Usar o seu corpo como um bloco de notas. O que tem aí no seu nariz? Lembra desse exercício? Espero que você tenha vindo na aula de ontem, tá? Nariz, reunião na igreja. E na testa? Fazer uma cópia da chave. E no peito? Band-aid. E no pescoço? Trocar a torneira da pia. E na orelha? Comprar ração. E na cabeça? Pagar a conta de luz. A prova da memorização é a explicação. Agora, eu estudei aqui um livro, eu li aqui sobre mitocôndrias. Ah, legal, mitocôndrias. Fechei o livro. Não consigo explicar? É porque não está na memória. Entende isso, gente? Faz sentido isso? Sim ou não, gente? Coloca nos comentários aí se faz sentido para você. Isso. Sim ou não? Então, se eu não consigo explicar, é porque eu não consegui memorizar. Se eu não consegui memorizar, é porque faltou o quê? A validação. A validação é um conjunto, uma sequência de perguntas que você faz logo após a leitura para você conseguir lembrar daquilo que foi. Não é só isso, tá, gente? Tem um monte de técnicas ali. A gente chama, tem 5 etapas. A gente tem lá dentro do 360, tem um módulo que é o Estudo Memorização Pro. O Pro porque é a versão mais recente dele. Tá? E a gente tem uma aula ali que eu chamo de 5 etapas da aprendizagem. Essas 5 etapas colocam você
Se você aplicar direitinho no seu processo de preparação, o seu nome vai para os melhores colocados em provas vestibulares e concursos públicos, que é antecipar, assistir, estudar, memorizar, revisar. Né? E lá eu explico detalhe por detalhe, dá quase uma hora de aula, é um pouco longo, mas existe método para tudo, entendeu? Para texto fácil, para texto difícil, para fórmulas, para inglês, para idiomas, para nomes de pessoas, para tudo quanto é tipo de. Tem solução, gente. Tá? Não é por acaso que eu sou hoje o maior especialista em memorização do país e até os médicos mandam pacientes para fazer o nosso treinamento. Por quê? Porque o médico ele vai até um ponto. Né? Depois, quando fala de treinamento para memória, que é o equivalente à fisioterapia para memória, ele manda fazer aí o nosso método 360. Né? E a habilidade 6, leitura dinâmica. Leitura dinâmica. A habilidade essencial para leitores de alta performance que transformam conhecimento em poder. Gente, a leitura dinâmica não é mais um luxo, é um diferencial competitivo. A gente está hoje vivendo num mundo de inteligência artificial, de alta velocidade e o cérebro precisa acompanhar. Não dá para você pegar um livro e ficar um mês enrolando nesse livro. Ou seja, você tem que começar a treinar novas habilidades. E a leitura dinâmica, só para você ter uma ideia de onde vem a leitura dinâmica, tá? Tem muita gente que pergunta, mas será que funciona? Olha, é só você estudar a origem. A leitura dinâmica foi desenvolvida nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, quando os americanos precisavam treinar rapidamente os pilotos de avião. Tá? Porque naquela época era bomba para tudo quanto é lado e eles lutavam com os aviões e morria muito piloto. Então eles tinham os manuais de operação. E aí tinha uma mulher chamada Evelyn Wood e ela tinha desenvolvido um método de leitura rápida. E aí foram buscar essa mulher para ela poder dar o treinamento para os soldados. Eles treinavam, conseguiam aprender mais rápido e é daí que vem esse conceito de leitura dinâmica. Então hoje, isso aqui é a Segunda Guerra, 1940, década de 40. Hoje você tem que ser muito mais rápido, porque o mundo hoje é muito mais veloz. Não é o maior que vence o menor, é o mais rápido que vence o mais lento. As melhores ocupações, as melhores posições está para o mais rápido, né? A pessoa mais sagaz. E a sagacidade vem do quê? Vem do seu repertório. Quantos livros você leu este ano? Aliás, antes disso, responde aí para mim. Quantos livros tem na sua casa? Tem gente que não tem nenhum livro, mas você vai começar a comprar a partir de agora. Você vai começar a ser um colecionador de livros lidos, não um colecionador de livros na estante pegando poeira. É essa a minha proposta para você. Vamos fazer isso, gente? Você topa? Né? E você vai conseguir colecionar muitos livros que você lê quando você aprende a ler em alta velocidade. Isso aqui, gente, olha só. Isso aqui são 3 depoimentos que eu trouxe hoje para você de alunos que fizeram o nosso curso Memória 360. Então tem ali o Werner, né? Meus livros estavam empoeirando na estante. Hoje leio no mínimo 4 livros por mês. É bastante livro, tá? Para quem não lia nada. A Fabrina. Hoje eu leio em média 28 livros por mês e lê aqui comigo, gente. Consegui passar em medicina. Olha que maravilha. Aí você descobriu hoje, pô, Renato, 28 livros por mês é possível. Significa o quê? Eu aumentar a minha velocidade de leitura a um ponto que eu consigo ler um livro por dia se eu quiser. Então é possível. E tem gente fazendo, né? E você talvez fique aí nas promessas de ano novo. Esse ano eu vou ler mais livros e não leu nenhum, né? Mas dá para mudar, não é culpa sua. É culpa do seu cérebro que não estava sendo treinado da maneira certa. Tem aí o João Marcos, 40 livros em 2 meses e meio. É bastante coisa, gente, né? Renato, mas é difícil. É complicado. Gente, vamos falar de mindset aqui? Hum? Lembra quando eu mostrei para você lá no início? Nível primário, secundário, nível de excelência. Lá no último. Tá? Quem diz que é difícil, é complicado, não é para mim, já estou velho demais.
são as pessoas que têm um mindset fixo. Mindset fixo é assim, ó, é igual aqueles cavalos que usa aquela, né? Ele só consegue olhar para um lado, não consegue ver o mundo ao redor, né? Só vai naquela direção. Tira isso da sua vida. As pessoas de sucesso têm que ter um mindset de crescimento. Olha, é interessante, Renato, essa teoria. Eu achei interessante. Eu vou experimentar. Então, vê, a pessoa de mindset fixo, ela fala assim, é difícil. Ah, isso não é para mim, não. Não consigo. Né? A pessoa de mindset de crescimento fala assim, olha, eu vou experimentar, me parece interessante. E olha como a mentalidade muda, né? Se eu dissesse ontem assim para você, você vai conseguir memorizar uma lista de 10 tarefas. Talvez seu mindset fixo dissesse, ah, eu não vou conseguir. Mas eu peguei na sua mão, fui fazendo devagarzinho e aí você conseguiu, não é verdade? Né? Eu tenho um grupo de alunos de mentoria, eles memorizaram um monólogo do Chico Anísio, 154 palavras, dificílimo, todas com a letra M, todas as palavras com a letra M. Memorizaram. E muitos deles, no comecinho, falavam assim, ah, eu não vou conseguir, e consegue. Né? É mindset de crescimento. E eu vou te mostrar o que faz quando você muda o jeito de pensar. Quando você diz assim, olha, eu acho que eu vou experimentar. Deixe-me pelo menos tentar. Olha só. Né? Para quem reclama assim, ah, eu não tenho dinheiro. Ex-servente de pedreiro aprovado em medicina. E aí, o que você me diz? Não é dinheiro, é mentalidade. Ah, não tenho tempo para mais nada. Ó, faxineira aprovada em 4 concursos públicos. E aí, o que você me diz? E olha que a vida de uma faxineira não é fácil. 4 concursos públicos. Né? Ah, Renato, mas a minha vida é diferente. Você não me conhece. Eu não tenho mais idade. Idosa de 82 anos cria aplicativo de sucesso. E você com 60 se acha que a tua vida já está no fim. E se eu dissesse que você tem mais 20 anos e que dá para você fazer um monte de coisas em 20 anos? Ah, Renato, mas eu não tenho apoio, ninguém me apoia. Tá aqui para você, ó. Morador de rua passa em primeiro lugar em concurso. O cara não tinha teto, não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha tablet, não tinha computador, não tinha nada. Passou em primeiro lugar no concurso público. O que você me diz? Vai continuar dizendo que é difícil ou vai mudar a tua mentalidade e dizer assim, é verdade, Renato. Eu acho que é possível. Eu acho que eu vou pelo menos experimentar. Gente, não deixa a preguiça mental sabotar tua vida. Não deixa o monstro da preguiça mental fazer você perder mais tempo, perder dinheiro. Dá para você mudar isso hoje. Dá para mudar a sua vida. Tá? Quem já ouviu a teoria que você é a soma das pessoas que você mais convive? Né? Você é a média das pessoas que você mais convive na vida. Eu morei numa cidade pequena, eu cresci numa cidade muito pequena, aonde a média das pessoas que eu conversava, né, dos meus amigos ali, né, conversava sobre o quê? Novela, futebol, cerveja, fofoca, era esse o papo. Se eu sou a média das pessoas que eu mais convivo, o que eu tenho no meu repertório mental, gente? Só isso. Né? E aí o que eu fiz? Em um dado momento, eu percebi o seguinte: eu aqui não vai rolar. Né? Mas eu também não tenho dinheiro para mudar de cidade. Né? Eu vou ter que mudar de amigo, mas não tem pessoas aqui que eu consiga trocar ideia. Aí eu adotei o que, gente? O livro como os meus mentores. Então, os meus momentos de ócio, eu não larguei dos meus amigos, são amigos até hoje, tenho amizades de 30 anos. Né? Mas eu adotei novos amigos também. Então, eu queria ler sobre, sei lá, programação mental. Eu pegava o meu amigo Anthony Robbins. Anthony Robbins. Eu queria ler sobre empreendedorismo. Eu pegava ali, né, Jack Welch.
Eu queria ler sobre finanças. Pegava ali, Roberto Kiyosaki. Eu queria ler sobre a vida, né? Um romance, alguma coisa. Pegava ali, ó, meu amigo Paulo Coelho. Então, quando você começa a entender que o estudo, que a educação, que a leitura de bons livros muda a sua mentalidade, ela automaticamente muda você de mesa. Hoje, eu tenho o privilégio de sentar, né, em mesas com empresários, com pessoas de sucesso, com outros escritores, eu viajo com outros escritores. É um papo de um nível muito legal, mas eu não tinha isso no início. E se eu ficasse ali paralisado, dando desculpas, eu não teria saído do lugar de onde eu saí. Tá? Então você tem que dar o primeiro passo. E eu falei para vocês ontem aqui, principalmente para quem não veio, eu mostrei para vocês aqui, gente. O cérebro que você sempre sonhou agora está ao seu alcance. Tá? Talvez falte para você, né? Eu não mostrei aqui a mesa, deixa eu mostrar aqui o anterior. Tá aqui, ó. Né? A mesa onde você merece estar. Eu posso ser o seu mentor. Com certeza eu posso ser o seu mentor. Por quê, gente? O cérebro que você sempre sonhou, ele está ao seu alcance. E eu falei para vocês ontem, gente, que quando um médico recebe um paciente que teve uma contusão, o médico ele consegue ir até um ponto. Né? Então ele receita ali, ele faz a avaliação, faz ali um raio-x, aí dá lá um remédio pro paciente, ele diz assim, olha, você vai ter que fazer fisioterapia. Né? Aí o fisioterapeuta, que é um especialista, ele vai lá, né? Pega aqui, mexe ali, puxa lá, puxa para cá, e você cura, né? E você sara. Quando os médicos recebem pacientes com problemas de memória, né? Então eles fazem um diagnóstico, estilo de vida, sono, alimentação, estresse, a idade, essas coisas, e aí eles vão até um ponto, eles falam, ah, eu vou te receitar aqui umas vitaminas, os hormônios, os medicamentos. E alguns médicos que já viraram até amigo, eles dizem assim, olha, mas seria legal você fazer uma fisioterapia para memória, que é o Memória 360. Eles indicam o meu trabalho. E aí a pessoa vem, em um mês, usando as técnicas do Memória 360, a pessoa ela não acredita, né, no que ela acaba virando. Né? Então, o Memória 360, ele é mais do que um simples curso de memorização. Ele é um programa completo, o mais completo do Brasil, quando o assunto é treinamento da memória, foco e leitura dinâmica. É o que a gente chama de uma solução completa. E nesse programa, ele inclui 3 módulos distintos aqui. Né? Que é a memória blindada, onde você sai de uma pessoa esquecida a uma memória blindada. Eu vou falar com você sobre foco, concentração, te ensinar a memorizar nomes, senhas, tarefas, números, objetos que você perde. Você vai parar de esquecer. A tua cabeça vai ser como uma agenda mental. Tá? Esse é um dos melhores cursos de memorização do país. Só que ele é complementado e turbinado quando você une a ele o estudo memorização. Porque primeiro, aqui, ó, aqui eu aprendo a me concentrar e a memorizar, a não esquecer mais nada, memória blindada. Aí aqui eu passo de ansioso a aprovado com confiança. Então, o estudo memorização pro, né? Seja no vestibular, na faculdade, no cursinho preparatório para concurso, na escola bíblica, onde for, se cair na tua mão um conteúdo que você precisa aprender, mesmo que você não estude mais, caiu alguma coisa que você tem que ler, você vai aprender a ler, né? E ser aprovado até 10 vezes mais rápido. Aí está aqui embaixo passando o valor para vocês, que é o valor unitário. Vocês vão ver que depois eu tenho um cupom de desconto maravilhoso aqui. Então, ó, eu aprendi a blindar a memória. Agora eu aprendi a aprender aquilo que a escola não ensina e agora eu vou acelerar. Agora chegou a hora de pisar no acelerador. Do leitor lento a um devorador de livros. Então, aplicando um protocolo de 21 dias que une técnicas avançadas de leitura dinâmica e memorização, você vai treinar o teu cérebro para ler até 10 vezes mais rápido. É um meta-leitor.
é ler com o cérebro. Então, esses três juntos formam o combo Memória 360, que é o que eu trouxe aqui hoje para você. Tá? Só que ele é uma solução completa, como eu disse. É completa porque acompanha aqui vários acessórios, vamos chamar assim. Tá? Por exemplo, você vai, ao adquirir, você vai ganhar a gravação dessa nossa aula, desses nossos 3 encontros de Destrave o Seu Cérebro. Isso já é legal. Né? Vai levar essa gravação para você ver e rever quantas vezes quiser. Lembrando que o Destrave Seu Cérebro, ele é um programa pago, mas estamos trazendo para você de forma gratuita aqui, por isso que ele não fica no ar depois, tá? A gente tira ele do ar quando acaba esses 3 dias. Você vai ganhar de presente também 3 Super Masterclass, né? Foco e disciplina para máxima produtividade nos estudos e na vida, leitura dinâmica em dispositivos eletrônicos, porque você talvez goste de ler no tablet, no PDF, e também o kit de emergência para provas, para aquelas provas de última hora. Tá? E você também recebe esse aqui que é o queridinho, gente. Muitas pessoas querem comprar esse curso, ele não vende separado. É o Inglês em Tempo Recorde, da vergonha à fluência total. É um treinamento intensivo para destravar o teu inglês em apenas 7 dias. Tá? Lembra, a memorização, a fluência no outro idioma tem a ver com memória de longa duração. Nunca te contaram isso e não vão te contar nos cursinhos tradicionais. Por quê? Porque eles querem a sua mensalidade. Então você gasta uma fortuna e nunca memoriza nada. Aqui em 7 dias você vai aprender. Inglês, espanhol, o que você quiser. É só você adaptar o método. Tá? E vai levar de presente também, na versão digital, os meus 3 livros best-seller. Valor R$ 177 aqui. Ele vai de presente para você. Então, somando tudo, daria, né, memória blindada, mais estudo de memorização, mais leitura dinâmica, inglês em tempo recorde, 3 masterclass, 3 livros, total 2.363. Tá? A pergunta é, vale? Com certeza vale cada centavo, mas calma, porque o nosso maior valor está em mudar a vida das pessoas, não apenas agora, mas para sempre. Então, quanto vai custar para você que está participando do Destrave, tá? Eu tenho uma proposta especial para você que chegou nesta aula, que está nesta aula, o que eu vou revelar nos próximos instantes. A gente nunca fez antes aqui na Memory Academy, né? E você que dedicou o seu tempo para estar aqui ao vivo comigo será recompensado, tá? Então, eu tenho presentes para as pessoas que adquirirem primeiro, né? 100 livros, os 100 primeiros ganham um livro de presente. Eu disse isso ontem, tá? Ontem a gente quase completou a cota dos 100 livros, então tá faltando bem pouco, só que eu falei com a editora Gente hoje e eles autorizaram aumentar a quantidade de livros. Então tá valendo para hoje, para o segundo dia também. É este livro que você vai receber autografado na sua casa, ó. Cheirinho de livro para você começar a ampliar a sua reserva cognitiva. E também, se você disser assim, Renato, a gente vai se encontrar ao vivo? Vai. Ao vivo pelo Zoom. Todos os meses você vai participar de um encontro ao vivo comigo pelo Zoom. Tá? Então é o aulão chamado Ativação Mental. A gente está lá todos os meses, você liga o Zoom, liga a câmera, a gente conversa junto com o grupo também de alunos da Memory Academy. Esse encontro, geralmente o pessoal fala assim, isso aqui é um valor incalculável. Tá? Todo o mês você tem um momento para bater papo com um recordista brasileiro de memória. Eu disponibilizo ali várias horas para cuidar de você e da sua memória. Tá? Renato, é muito conteúdo, não tem problema nenhum. Tá? Você vai ter um presente especial só aqui nesta aula. Tá? Você terá acesso total a todas as atualizações e encontros ao vivo durante 2 anos. 2 anos inteiros você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Então, fazendo as contas aqui, pegando papel e caneta, um ano de todo esse conteúdo aqui, né, seria 2.363. Né? Se você fosse adquirir mais um ano, prorrogar, você dobra, né? 4.726. Só que hoje você não vai pagar esse valor. Né? Muito menos do que isso. Tudo isso por um investimento único
de 12 vezes de R$ 97, ou seja, você está ganhando hoje aqui um cupom de desconto de R$ 3.729. É uma oferta exclusiva só para quem está nesta aula. Renato, eu gostei disto, né? Onde é que eu me inscrevo? Então, vamos lá. Você tem aqui um link que é memoria360.com.br/oferta. E você também tem um botão aqui embaixo. Esse botão é só tocar no botão, você será enviado para uma página, que é essa página aqui, tá? Da Hotmart. A Hotmart é nossa parceira há 11 anos, é a melhor plataforma de curso online do Brasil. Se você não tem experiência com compras na internet, você pode clicar no botão, pode comprar com toda a garantia e segurança. Você coloca ali o seu e-mail, o seu nome, o seu telefone celular, né? Já está com o desconto aplicado para você ali, olha lá, 12 de R$ 97, né? E você vai pagar num cartão de crédito, no cartão de débito, no Pix, no boleto parcelado, no Pix parcelado, tá tudo prontinho ali para você. É só escolher a forma e começar a consumir o Memória 360 e transformar a tua memória. Renato, eu estou em dúvida, eu não sei se é para mim, será que eu vou gostar, e se eu não me adaptar? Bom, aí eu tenho uma ótima notícia, né? Você entra agora e decide depois. Então você tem 7 dias para testar, para viver a transformação e decidir. Então, durante 7 dias você vai assistir às aulas, vai consumir o conteúdo, vai testar as técnicas, as práticas e você vai me dizer. Tá? Se em 7 dias não for para você, né, você simplesmente, olha, não é para mim, agradeço, obrigado, a gente vai, né, devolver todo o seu investimento. Tá bom? É, se for para você, com certeza você vai seguir em frente e vai transformar sua memória e a sua vida através do Memória 360. Esse é um treinamento que vale cada centavo, gente. Então, deixa eu te dizer algo aqui, gente, com toda a sinceridade, tá? Quando você olha para um valor como esse aqui, talvez a primeira pergunta que vem na tua mente seja: será que vale a pena? Mas essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é: quanto vale ter uma mente que aprende mais rápido? Né? Para provas, para concursos, nas reuniões, no trabalho, que lembra com facilidade, que mantém o foco, enquanto as outras pessoas estão totalmente perdidas. Porque uma memória treinada, ela não melhora apenas os seus estudos, ela melhora a sua carreira, melhora as suas decisões, melhora a sua confiança, melhora a forma como você constrói o seu futuro. E diferente de muitas coisas que nós compramos e usamos por um tempo, objetos eletrônicos, coisas que a gente compra e abandona, roupas, né? O que você aprende sobre o funcionamento do seu cérebro fica com você o resto da vida. Por isso, quando você compara um investimento de R$ 97 na parcela com o benefício que uma mente mais clara, mais rápida, mais preparada pode gerar para você a longo prazo, né, por muitos anos, você percebe algo muito simples. O valor que você recebe é infinitamente maior do que o investimento que você faz hoje. Então agora é aquela hora em que a vida divide as pessoas em dois grupos, né? O primeiro grupo, ele termina aqui a aula, né? Legal, aprendi muitas coisas, vou colocar em prática, né? E volta para a rotina, mas continua vivendo com a mente cansada, a mente esquecida, a mente dispersa, aquela corrida de ratos, né? Acorda, trabalha, vai para casa, vê televisão, dorme e no dia seguinte é a mesma coisa, a vida não muda, sentando ali com as mesmas pessoas. E o segundo grupo é aquele que olha para a própria vida e diz assim: chega, eu não aceito mais viver abaixo do meu potencial mental. Eu vou investir na minha mente, porque ela dirige todo o restante. Né? E se você é essa segunda pessoa, clique agora no botão, faz a inscrição no 360 e aproveita e fica entre os 100 primeiros que irão ganhar o meu livro, aliás, hoje, com essa exceção que a editora abriu, né? E aí você vem destravar comigo. Agora, coloca nos comentários aqui, gente, quem já garantiu a vaga
né? Ou já está fazendo a inscrição no 360? Escreve aqui para mim, sou 360. Gostaria de saber. Sou 360, né? É, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá em várias pessoas, né, gente? Agradeço de coração. Eu quero aproveitar, aliás, esse momento para passar toda a minha gratidão, profundamente, tá? Por sua preferência, por sua confiança, porque entrar no Memória 360, você não está adquirindo um curso, tá? São 28 anos de experiência, de pesquisa, de prática, desenvolvidos por alguém que dedicou a vida inteira a entender como o cérebro realmente aprende, memoriza e destrava. Não sei se você sabe, mas no Brasil eu sou o único mnemonista profissional. Por isso que eu sou chamado para palestras na USP, Unicamp, Ministério da Defesa, já fiz palestras em tudo quanto é lugar, né? Então, para vocês que já estão escrevendo aí, sou 360, seja bem-vindo, tá? E eu quero que você lembre desse dia como o dia que você parou de sonhar, né? E aprendeu a ter foco de verdade, né? A ter disciplina, né? E agora é a hora da gente destravar, gente. Agora chegou a hora de você refletir sobre todos os pontos que nós tratamos aqui, as seis habilidades dos superleitores, tá? Lembrar o exercício que nós fizemos de memorização ontem também é importante, tá? E começar a desenvolver uma super memória, a destravar o teu cérebro. Você viu que ontem a gente passou o desengripante, já desenferrujou um pouco, hoje já passei várias orientações, você já deve estar aí as engrenagens já estão começando a se mexer, mas ainda tem amanhã. Ainda tem amanhã. Então vou pedir para você aproveitar também. Compartilha o link lá do grupo de WhatsApp, compartilha com os seus amigos, com aquele que está estudando, com aquele que está travado, com aquele que está precisando melhorar. Explica o quanto é importante ele assistir antes que saia do ar, tá bom? E o quanto antes você puder fazer isso, melhor. Tá? E antes de encerrar essa aula, eu quero dizer algo muito importante, tá? Hoje você fez algo que as pessoas nunca fizeram, né? Assim como ontem, você parou também hoje alguns minutos para treinar o teu cérebro. E isso, por si só, né, já mostra que você tem um potencial muito grande. Tá? Você tem condições. Então, ontem você encontrou uma hora, hoje você encontrou mais uma hora, amanhã vai encontrar mais uma hora. Só que isso vai se perpetuar. Se você entrou no 360, você vai encaixar na sua rotina as aulas do 360 e você, em um mês, você vai escrever para mim e dizer assim, Renato, eu não me reconheço mais. Né? Nós vivemos uma época curiosa. As pessoas malham o corpo, compram os produtos para ficar com a pele bonita. Ou seja, a embalagem, gente, a embalagem é maravilhosa. Conteúdo zero. Com você vai ser diferente. Aqui é diferente. Tá? Eles esquecem de preparar a única ferramenta que muda tudo, que é o cérebro. E hoje você deu um primeiro passo, ontem você deu mais um passo também, tá? Você entendeu que esquecimento, que memória ruim não é destino de ninguém. Esquecer é apenas um sinal de que o seu cérebro precisa melhorar. Você precisa de técnica. Você aprendeu que memória não é dom. Tá? Leitura também, gostar de leitura não é dom, você aprende a gostar. Tá? Tem método para isso. Né? E aí você viu que existem mecanismos claros por trás de uma boa memória, de um cérebro mais potente, né? E você experimentou isso ontem, experimentou isso hoje, e deixa eu dizer algo com muita sinceridade. Se apenas essas duas aulas já abrirem a sua mente, imagine o que pode acontecer quando você entrar no 360, né? Porque no mundo atual, como eu disse, não é o maior que vence o menor, é o mais rápido que vence o mais lento. E um cérebro ágil tem vantagem. Quem lembra mais tem vantagem. Quem lê mais tem vantagens. Tá? Então, eu espero você no nosso treinamento amanhã. Tá? E espero você também na área de membros do Memória 360. Toca no botão. Tem aqui o link também nos comentários da minha equipe, a minha equipe de atendimento. Tá ali, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Clica lá agora mesmo, já abre a conversa ali com eles. Assim que eles puderem,
eles já te atendem e aí a gente vai recepcionar você ali com o maior carinho lá no Memória 360. Um grande beijo, fica com Deus, se cuida e até amanhã.